Senhor presidente, quero aqui comentar alguns assuntos que foram trazidos à tribuna. Começar sobre esse que for das manifestações, saudar aqui a mobilização que trouxe o convite para a mobilização democrática do dia 20. E eu aqui na tribuna não quero aqui fazer defesa do governo Dilma, não é o meu enfoque hoje. Até acho que os partidos da base do governo Dilma aqui na casa, o PT, o PP, o PMDB, o PRB e outros, nós temos que uma hora dessa sentar para nós traçarmos juntos uma estratégia de defesa do nosso governo federal. Mas eu queria aqui fazer uma fala de defesa da ordem democrática, que esse é o enfoque das ruas. O governo Dilma tem problemas, ou o PT tem problemas, aí cada um cuida do seu partido, tem que ser feitas as críticas, quem está na vida pública é para isso. Só que eu acho que o enfoque hoje tem que ser dado, são dois. Primeiro, defesa da ordem democrática. Não há manifestação maior ocorrida do que o processo democrático eleitoral ocorrido. Não há nada nesse momento mais forte do que o contrato social chamado Constituição de 1988. E o segundo aspecto é de que nós estamos aguardando, mas as manifestações não trouxeram sequer uma proposta. Então é importante, inclusive os partidos que se revezam aqui para atacar o governo, que tragam propostas para sair da crise. Qual é a proposta objetiva que vem das ruas? Em 2013 tinha a PEC 37, por exemplo, que era uma das pautas, ou baixar a passagem de ônibus. Qual é a pauta objetiva das manifestações que não seja uma ideia de obstaculizar a ordem democrática? Então a primeira questão é essa. Quanto à questão da dívida, que se fala da dívida do Estado, até o vereador Jaiso que estava brabo e o pessoal fica bastante alterado, mas nós temos que contextualizar as questões, porque quando falam da dívida perdoada de 12 países africanos e se requenta uma notícia de 2 anos atrás, é importante dizer de que o Brasil hoje não é o Brasil de quando a direita governava, que ia inclusive admitir a base de Alcântara no Maranhão. Nós íamos ter uma base dos Estados Unidos em solo brasileiro. O Brasil estava entrando a passos largos na ALCA, que ia acabar com a indústria nacional. O Brasil basicamente vivia de exportar matéria primária. E hoje o Brasil é outro, o Brasil abriu mercados com todo mundo, inclusive com a África. E aí quando as pessoas vêm aqui para a tribuna, inclusive na ótica deste vereador, com certo preconceito com o continente africano, porque pode negociar com os Estados Unidos, pode negociar com a Europa, pode ajudar a Grécia, mas não pode ajudar os países africanos. Só que a verdade é que isso é uma estratégia que já em 10 anos faz com que o Brasil, nas negociações com a África, suba de 5 bilhões de dólares para 26 bilhões de dólares. Quem ganha é a indústria nacional, inclusive, que tem negócios lá. Quando se fala do Porto de Cuba, não se fala que foi uma empresa brasileira que comprou máquinas e insumos aqui do Brasil. Então tudo isso tem que contextualizar, porque fica fácil para o governador Sartori, que é do partido do Rio Grande, que na eleição não apresentou nenhuma proposta para acabar com a dívida do Estado. E aí agora se consegue de uma forma, com a ajuda de parte da mídia do Estado, canalizar a culpa na Dilma. Porque a Dilma agora virou a culpada de tudo, né? Quando ela estava bem e vinha para a festa da uva, nós tínhamos um bando de bajulador. Queriam tirar foto com a Dilma, uns tiravam selfie, o pessoal do governo, inclusive uma agitação na prefeitura para ficar do lado da presidenta. Agora, a culpa é toda da Dilma. Mas o debate tem que ser feito de uma forma correta, porque não é dentro do simplismo político que se coloca aqui. Foram feitos contratos. Quem defende rompimento de contrato de forma unilateral? Alguém defende? Então tem que ser construído. E esse contrato foi feito não só com o Rio Grande do Sul, com vários estados. Então é uma questão do governo federal que o Tarso, ele não chorava. Ele ia para Brasília, inclusive lá no Senado, lutar pela renegociação. E agora o que se constrói é um factoide, é um biombo midiático para tentar colocar a culpa na Dilma. Porque os que estão no poder não têm capacidade de pensar propostas, a não ser aumentar impostos, e na eleição também não sabiam da real situação do Estado.
Permite uma parte... Embora tivessem governado a vida toda. Sim, permito, vereadora. Não, apenas entendo que, lamentavelmente, a gente não vê propostas, né, mais claras por parte do governo do Estado de como avançar nesse período, a não ser parcelar o salário dos servidores, agora até não garantir o direito de greve dos servidores públicos, e simplesmente, primeiro se corta no servidor público e se tenta se botar uma culpa de que o servidor público que está acabando com o Estado do Rio Grande do Sul e agora tenta jogar para o governo federal, quando o governador deveria parar e pensar e propor alguma coisa, porque até agora a gente não vê proposta por parte do governador do Estado. É só choro para cá, choro para lá, mas proposta clara a gente não vê. E sobre, acho que é importante também colocar, o vereador Guila que trazia o debate da questão das bicicletas, a inserção, né, dentro da cidade. Na verdade, esse é um debate que já vem sendo realizado há algum tempo. Acho que isso precisa ser registrado, porque às vezes parece, né, pela fala do vereador Guila, que o vereador que trouxe o tema para casa. Só que esse debate já vem sendo debatido há muito tempo. O vereador, antes até de eu estar aqui, eu lembro que o vereador Vinícius Ribeiro já abordava o tema da questão das bicicletas. Essa vereadora já tem, inclusive, projetos tramitando na casa. Então, é um debate que a gente já vem debatendo há muito tempo. Lembrar que no programa de governo também tem sido repetido isso constantemente, e a gente espera que não fique só no planejamento, né? Porque, na verdade, o que a gente vê no programa de governo do prefeito atual sempre foi esse compromisso, né, de debater, de construir, mas, de fato, a gente vê pouco avançar. Então, só deixar claro, né, porque esse debate ele é mais amplo, a gente não precisa, entendo a participação do vereador Guila, até porque é ciclista, e a gente vê chegando aí, né, na Câmara, mas acho que esse tema ele é bastante amplo e vários vereadores aqui já vêm debatendo esse tema há muito tempo antes aí do vereador Guila chegar à casa. Mas é positivo, acho que a gente precisa somar esforços e cada vez mais conseguir ampliar, né, a questão do uso da bicicleta, porque até pouco tempo atrás não, muitas pessoas utilizam o carro até mais por um status do que para realmente como transporte, né? O carro em Caxias, na nossa região, acaba sendo quem tem o carro melhor, né? E às vezes o sinônimo de andar de bicicleta acaba gerando o contrário, tem um certo preconceito ainda, a gente vê na sociedade. Então, e acho que essa questão de que o clima, o relevo é impeditivo, acho que cada vez mais isso, a maior prática dos ciclistas, acho que tem desmistificado isso, né? O clima e o relevo não tem sido dificuldade para os ciclistas que a gente vê aí na nossa cidade. Então, deixa esse registro. Importante, vereadora, a sua manifestação, porque não estamos inventando a roda nesse assunto, né? E tampouco a oposição se silenciou. Até porque o que nós podemos fazer aqui nessa casa é cobrar o programa de governo do terceiro andar, que é o mesmo governo desde 2005, que diz o seguinte, programa de governo sobre a questão do ciclismo. Projetar a construção de ciclovias e ciclofaixas de lazer onde tecnicamente sejam viáveis. Programa muito genérico, muito evasivo. E criar o circuito ciclístico de caráter estadual e nacional nas rodovias do PAI como evento anual permanente. Está em tempo de fazer. Isso é uma cobrança que tem que ser feita e está no programa de governo. Né? Não vejo aqui de uma forma clara que ia construir nas rodovias do Sim, até porque esse é um programa nacional, é uma situação nova aqui para o município. Mas tem que cobrar, está correto, vereador Guila? É apenas, eu acho importante esse registro para não parecer que não há um histórico anterior de cobrar ciclovias. Inclusive, nós, de uma forma enérgica, contestamos aquele modelo de ciclofaixa da Perimetral Norte, aquilo é um absurdo, aquilo é um perigo. Da forma que o governo Sartori fez. Movimenta um batalhão de fiscal de trânsito para botar lá no domingo, depois tirar, sem falar que um carro pode avançar e machucar uma pessoa. Né? Mas é importante esse debate. Então, para finalizar, esse debate da dívida ele é central no Estado. E nós temos que estar unidos enquanto Rio Grande do Sul. Todos estamos do mesmo lado. Só que as críticas têm que ser honestas para que não pareça que a culpa do Rio Grande do Sul é a culpa da Dilma. Não é assim. Quem renegociou a dívida foi o Brito, tendo o líder do governo, Sartori, junto assinando. E o problema é aquele contrato. Então, a questão é muito maior. E nós aqui também, senhor presidente, defendemos aqui, como eu falei anteriormente, a ordem democrática. Não me cabe aqui, nesse momento, fazer uma defesa do governo Dilma, mas acho que os partidos aqui da Câmara que compõem o governo federal, PP, PMDB, PT, nós temos sim que sentar e construir uma tática de defesa do nosso governo e também, por que não, de algumas sugestões. Obrigado, senhor presidente. Era isso.